O sol matinal refletia nas superfícies espelhadas dos edifícios ao redor, criando um caleidoscópio de luzes douradas que dançavam sobre o canteiro de obras. No 20º andar da estrutura que se erguia majestosa contra o céu azul de São Paulo, uma discussão acalorada ecoava entre as vigas de aço ainda descobertas. "Isso não pode estar acontecendo!" A voz de Leonardo Vargas cortou o ar como uma lâmina, carregada de uma autoridade que poucos ousariam desafiar. Seus passos firmes ressoavam sobre as tábuas de madeira do piso provisório, enquanto seus olhos escuros percorriam os documentos em suas mãos com uma expressão que mesclava incredulidade e frustração contida. Ao seu lado, o engenheiro responsável pela obra, Marcos Pereira, um homem de meia idade, com os cabelos grisalhos e o rosto marcado por décadas de exposição ao sol dos canteiros, ajustava nervosamente os óculos sobre o nariz suado. "Senhor Vargas, eu entendo sua preocupação, mas o cronograma original já considerava possíveis atrasos. Estamos dentro do prazo, considerando as circunstâncias..." "Circunstâncias?" Leonardo interrompeu, virando-se bruscamente para encarar o engenheiro. Seus 33 anos pareciam pesar como décadas naquele momento, cada linha de tensão em seu rosto esculpido, revelando a pressão que carregava sobre os ombros. O terno italiano impecável, na cor azul marinho, contrastava drasticamente com o ambiente rústico ao redor, mas Leonardo parecia alheio a qualquer desconforto. "As circunstâncias não pagam os juros do financiamento, Marcos. Os investidores não querem ouvir sobre chuvas inesperadas ou problemas com fornecedores. Eles querem resultados." O vento que soprava através da estrutura aberta fazia ondular os cabelos castanhos perfeitamente penteados de Leonardo, mas ele nem sequer piscou. Seus dedos longos e cuidados tamborilavam impaciente sobre a pasta de couro que segurava. Um ritual nervoso que havia desenvolvido durante anos de negociações tensas e decisões que moviam milhões. "A cerimônia de inauguração está marcada para daqui a 3 meses, continuou Leonardo, sua voz baixando para um tom mais controlado, mas não menos intenso. "A imprensa já foi convidada. Os contratos de locação dos primeiros 10 andares já estão assinados. Este prédio não é apenas mais um investimento, é minha assinatura nesta cidade. É o que vai definir os próximos 10 anos da minha carreira." Marcos assentiu, compreendendo a magnitude da pressão que seu patrão enfrentava. Leonardo Vargas não era apenas mais um empresário rico herdeiro de fortuna familiar. Aos 33 anos, ele havia construído seu próprio império, partindo de um pequeno escritório de engenharia civil que herdara do pai para se tornar um dos nomes mais respeitados do setor imobiliário nacional. Cada projeto que assinava carregava sua reputação, e este arranha-céu de 20 andares seria sua obra-prima. "Vou dobrar os turnos se necessário", prometeu Marcos, limpando o suor da testa com as costas da mão. "Podemos contratar mais equipes, acelerar o processo de acabamento." "Faça o que for preciso", Leonardo respondeu, já se dirigindo para o elevador de obras que os levaria de volta ao térreo. "Mas quero relatórios diários. Não pode haver mais surpresas." Enquanto desciam os 20 andares, o barulho ensurdecedor da construção se intensificava a cada parada. O som ritmado dos martelos pneumáticos, o rugido das betoneiras, os gritos dos operários se comunicando através do canteiro, tudo isso criava uma sinfonia urbana que Leonardo havia aprendido a associar com progresso e sucesso. Foi ao sair do elevador, no térreo, que seus olhos captaram uma cena que o fez parar abruptamente. Entre as pilhas de material de construção, uma figura se movia com uma agilidade e determinação que contrastavam com o ritmo mais pausado dos outros trabalhadores. Era uma mulher jovem,
Não mais que 25 anos, vestindo o uniforme padrão da obra, calças de brim desbotadas, camisa de manga longa para proteger dos respingos de cimento, capacete amarelo e botas de segurança cobertas de lama seca. Andressa Silva carregava um balde pesado de argamassa com uma facilidade que desafiava sua estrutura aparentemente delicada. Seus braços, embora não fossem volumosos, revelavam uma musculatura definida pelo trabalho árduo, e seus movimentos eram econômicos e precisos. Não havia desperdício de energia, não havia hesitação. Cada gesto era calculado, eficiente. Leonardo encontrou-se observando, fascinado, enquanto ela despejava o conteúdo do balde em uma carriola, limpava as mãos no avental amarrado à cintura e imediatamente se dirigia para buscar mais material. Seu rosto, parcialmente coberto por uma bandana azul que protegia do pó, estava sério e concentrado. Havia uma dignidade em seus movimentos que Leonardo raramente observara entre os operários. "Quem é aquela?" perguntou para Marcos, apontando discretamente na direção de Andressa. O engenheiro seguiu o olhar de Leonardo e sorriu. "Ah, é a Andressa, uma das nossas melhores serventes. Trabalha aqui há uns 8 meses, sempre pontual, nunca reclama. Os pedreiros adoram trabalhar com ela, porque sempre antecipa o que vão precisar." Leonardo assentiu, mas continuou observando. Havia algo na postura da jovem que despertava sua curiosidade. Em um ambiente predominantemente masculino, onde o machismo muitas vezes ditava o ritmo das relações, Andressa parecia navegar com uma confiança silenciosa que comandava respeito. "É incomum ver uma mulher nessa função", comentou Leonardo, mais para si mesmo do que para Marcos. "No começo, alguns dos homens relutaram em trabalhar com ela", admitiu o engenheiro. "Mas ela provou que pode fazer o trabalho tão bem quanto qualquer um. Na verdade, ela é mais organizada que a maioria. Sempre deixa os materiais arrumados, nunca esquece as ferramentas espalhadas." Naquele momento, como se sentisse o peso dos olhares, Andressa levantou a cabeça e seus olhos encontraram os de Leonardo. Foram apenas alguns segundos, mas o suficiente para que ele notasse a inteligência aguçada em seu olhar castanho claro. Não havia submissão ou desconforto por estar sendo observada pelo patrão. Em vez disso, havia uma curiosidade respeitosa, quase desafiadora. Ela acenou brevemente com a cabeça, um cumprimento simples, mas digno, antes de voltar ao trabalho. Leonardo sentiu algo estranho acontecer em seu peito, uma inquietação que não conseguia nomear. Durante anos, havia caminhado pelos canteiros de suas obras como um general inspecionando suas tropas. Os trabalhadores eram números em planilhas, custos a serem otimizados, recursos humanos a serem gerenciados. Nunca havia parado para realmente ver as pessoas por trás das funções. Mas algo em Andressa era diferente. Talvez fosse a forma como ela carregava a dignidade, mesmo em meio à poeira e ao suor. Talvez fosse a maneira como não baixava os olhos quando cruzava com sua figura. Ou talvez fosse simplesmente o fato de que, pela primeira vez em muito tempo, Leonardo se sentiu genuinamente curioso sobre a história de outra pessoa. "Marcos, preciso resolver algumas pendências no escritório", disse, afastando os olhos de Andressa com certo esforço. "Mas quero que você agende uma reunião com os chefes de equipe para amanhã. Precisamos revisar todos os processos." "Claro, Sr. Vargas. Que horas seria melhor?" "Às 8 da manhã. E inclua alguns dos serventes mais experientes na reunião. Quero ouvir a perspectiva de quem está realmente pondo a mão na massa." Marcos pareceu surpreso com o pedido inusual, mas assentiu. "Vou organizar tudo." Enquanto caminhava em direção ao portão de saída do canteiro, Leonardo não conseguia tirar a imagem de Andressa de sua mente. Havia algo perturbador na forma como aquele breve encontro de olhares o havia afetado.
Em seu mundo de reuniões executivas, jantares de negócios e relacionamentos calculados, a simplicidade daquele momento parecia quase revolucionária. Seu motorista, Carlos, já estava esperando junto ao Mercedes preto que o levaria de volta ao escritório no centro da cidade. Mas Leonardo parou antes de entrar no carro, virando-se mais uma vez para observar o canteiro de obras. A construção fervilhava de atividade. Dezenas de homens e mulheres trabalhavam em perfeita sincronia, cada um cumprindo sua parte na grande sinfonia da construção civil. Era um ecossistema complexo que Leonardo conhecia bem do ponto de vista técnico e financeiro, mas que nunca havia considerado do ponto de vista humano. Senhor Vargas? Carlos abriu a porta traseira do carro, aguardando. Mais 5 minutos, Carlos. Leonardo respondeu, continuando a observar. Andressa havia terminado de organizar os materiais em sua seção e agora ajudava um pedreiro mais velho a posicionar uma viga pesada. Ela não apenas segurava sua extremidade, antecipava os movimentos do colega, ajustava a posição sem que ele precisasse pedir, demonstrava uma compreensão intuitiva do trabalho que ia muito além de simplesmente seguir ordens. Leonardo se perguntou sobre a história dela. O que a havia trazido para aquele canteiro? Que circunstâncias de vida levavam uma jovem inteligente a escolher um trabalho tão fisicamente exigente? Havia família dependendo dela? Sonhos que precisava adiar para garantir o sustento? Essas perguntas o incomodaram, porque revelavam uma lacuna em sua própria perspectiva. Leonardo conhecia os números da folha de pagamento, sabia os custos trabalhistas, controlava os prazos e a produtividade, mas não conhecia as pessoas. E pela primeira vez, isso parecia importante. Tudo bem, Carlos, vamos, disse finalmente entrando no carro. Durante o trajeto de volta ao escritório, Leonardo permaneceu em silêncio, observando a cidade passar pelas janelas com vidros escuros. São Paulo se estendia ao redor dele como um organismo vivo e complexo, cheio de histórias pessoais que se entrelaçavam de formas que ele nunca havia considerado. Seu celular tocou, interrompendo suas reflexões. Era Marina, sua assistente. Leonardo, os investidores do projeto Porto Alegre querem uma reunião de emergência amanhã à tarde. Parece que há problemas com a documentação ambiental. Transfira para quinta-feira, respondeu automaticamente. Tenho algo mais importante amanhã de manhã. Houve uma pausa do outro lado da linha. Marina trabalhava para ele há 5 anos e raramente o ouvia adiar reuniões com investidores. Posso saber o motivo? Preciso justificar o reagendamento. Leonardo hesitou. Como explicar que queria participar de uma reunião no canteiro de obras para ouvir a perspectiva dos serventes? Como justificar que uma jovem trabalhadora havia despertado sua curiosidade de uma forma que não conseguia explicar nem para si mesmo? Questões operacionais urgentes no projeto do centro, disse finalmente. Marina, você pode fazer uma pesquisa para mim? Quero informações sobre programas de capacitação profissional para trabalhadores da construção civil. Algo que possamos implementar em nossas obras. Outra pausa, mais longa desta vez. Capacitação profissional. Você está pensando em algum tipo de programa social? Talvez só pesquise as opções disponíveis. E Marina, quero que seja discreto. Por enquanto, é apenas uma consulta. Ao desligar o telefone, Leonardo se recostou no banco de couro e fechou os olhos. Não conseguia explicar a mudança que sentia acontecendo dentro dele, como se aqueles poucos segundos de contato visual com Andressa tivessem deslocado algo fundamental em sua perspectiva de mundo. Amanhã voltaria ao canteiro, mas desta vez com um objetivo diferente. Pela primeira vez em muito tempo, Leonardo Vargas estava genuinamente curioso sobre as pessoas que tornavam seus sonhos realidade.
E no centro dessa curiosidade estava uma jovem de 25 anos que carregava baldes de cimento com a mesma dignidade com que ele assinava contratos de milhões. O Mercedes seguia pela cidade enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados que se refletiam nas janelas dos edifícios. Em algum lugar lá atrás, no canteiro de obras, Andressa terminava mais um dia de trabalho, sem imaginar que havia plantado uma semente de transformação na mente de um dos homens mais poderosos da cidade. E Leonardo, perdido em pensamentos que não conseguia organizar, sabia apenas que amanhã seria diferente de todos os outros dias que havia passado naquele canteiro. Na manhã seguinte, Leonardo acordou mais cedo que o habitual em seu apartamento nos Jardins. O despertador ainda nem havia tocado quando seus olhos se abriram, fixando-se no teto alto do quarto principal de sua cobertura. A luz dourada do amanhecer filtrava através das cortinas de linho, criando padrões suaves sobre o piso de madeira nobre. Pela primeira vez em meses, Leonardo não estava pensando em planilhas, cronogramas ou reuniões. A imagem de Andressa carregando aquele balde de argamassa havia permanecido com ele durante toda a noite, como um filme que ele não conseguia parar de reproduzir em sua mente. Levantou-se e caminhou até a janela panorâmica que oferecia uma vista privilegiada da cidade. São Paulo se estendia infinitamente em todas as direções, uma tapeçaria urbana onde milhões de histórias pessoais se desenrolavam simultaneamente. Leonardo sempre havia observado aquela vista como um conquistador contemplando seu território. Hoje, pela primeira vez, se perguntou sobre as pessoas por trás das janelas iluminadas, sobre as vidas que pulsavam dentro daqueles edifícios. Seu reflexo na janela mostrava um homem ainda jovem, mas que carregava o peso de responsabilidades imensas. Os traços aristocráticos herdados da família Vargas, o maxilar quadrado, os olhos escuros penetrantes, a postura sempre ereta, haviam sido moldados por anos de pressão e expectativas. Desde os 25 anos, quando assumiu a empresa após a morte prematura do pai, Leonardo havia se transformado em uma máquina de decisões, eficiência e resultados. Mas olhando para seu reflexo naquela manhã, ele viu algo diferente. Uma inquietação que não conseguia nomear, uma sede de algo que não conseguia identificar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em um pequeno apartamento de 2 cômodos no bairro de Cidade Tiradentes, Andressa Silva também acordava cedo. Não por escolha, mas por necessidade. Seu despertador tocava às 4h30, dando-lhe tempo suficiente para tomar banho, preparar o café da manhã e acordar sua irmã mais nova antes de enfrentar as 2 horas de transporte público até o canteiro de obras no centro. O apartamento era simples, mas impecavelmente organizado. Andressa havia herdado da mãe o dom de transformar espaços pequenos em lares acolhedores. As paredes eram decoradas com fotografias da família e algumas plantas que ela cultivava com cuidado na pequena varanda. Cada objeto tinha seu lugar, cada canto era aproveitado com inteligência. "Júlia, acorda!", chamou suavemente, tocando o ombro da irmã de 16 anos que dormia na cama ao lado da sua. "Hoje tem prova de matemática, lembra?" Júlia resmungou algo ininteligível, mas se levantou. Aos 16 anos, ela era o oposto de Andressa em temperamento, onde a irmã mais velha era disciplinada e focada. Júlia era sonhadora e às vezes rebelde. Mas Andressa sabia que por trás da atitude adolescente havia uma inteligência brilhante que precisava ser cultivada. "Deixei seu lanche pronto na geladeira", disse Andressa, enquanto preparava café forte em uma cafeteira pequena e já desgastada pelo uso. "E não se esqueça de estudar para a prova de português da semana que vem." Júlia se espreguiçou e observou a irmã se movimentar pela cozinha com eficiência militar.
Andressa usava os mesmos movimentos econômicos e precisos no canteiro de obras. Nenhum gesto desperdiçado, cada ação servindo a um propósito. Dré, você não precisa cuidar de tudo sozinha, murmurou Júlia, usando o apelido carinhoso que havia criado na infância. Eu posso arranjar um trabalho de meio período, ajudar com as contas. Nem pense nisso, Andressa respondeu firme, mas com carinho. Sua obrigação é estudar e conseguir uma bolsa na universidade. É ter as oportunidades que eu não tive. A história das irmãs Silva era marcada por perdas e superação. Filhas de uma costureira e de um mecânico haviam crescido com poucos recursos, mas muito amor. Quando Andressa tinha 20 anos e Júlia apenas 11, seus pais morreram em um acidente de carro durante uma viagem de trabalho. De uma hora para outra, Andressa se viu responsável por uma pré-adolescente e por um futuro que parecia incerto. Nos primeiros anos, ela tentou conciliar estudos com trabalho, mas as contas apertadas e as necessidades de Júlia logo forçaram uma escolha. Andressa abandonou o sonho de cursar arquitetura para assumir empregos que pagassem o suficiente para manter a casa e dar à irmã uma educação decente. Trabalhou como balconista, faxineira, atendente de telemarketing. Cada emprego lhe ensinava algo novo sobre resistência e dignidade. Mas foi no canteiro de obras que ela encontrou, paradoxalmente, uma forma de paz. O trabalho físico lhe dava uma satisfação tangível. Ao final do dia, ela podia ver exatamente o que havia construído, o que havia contribuído para criar. Você tem certeza de que está feliz nesse trabalho? Perguntou Júlia, observando as mãos calejadas da irmã enquanto ela preparava o sanduíche para o lanche. Andressa parou por um momento, considerando a pergunta. Felicidade era um conceito complexo demais para suas manhãs de 4h30. Estou fazendo o que precisa ser feito, respondeu finalmente. E há dignidade nisso. Estou ajudando a construir coisas importantes, Júlia. Prédios que vão durar décadas, que vão abrigar pessoas, empresas, sonhos. Havia verdade nessa resposta, mas também uma resignação que Júlia percebia e que a preocupava. Andressa havia sacrificado tanto pelos outros que parecia ter esquecido de sonhar para si mesma. Às 5h30, Andressa beijou a testa da irmã e saiu para mais um dia de trabalho. O trajeto de ônibus e metrô era longo e cansativo, mas ela usava esse tempo para ler. Sempre carregava um livro na bolsa. Biografias, romances, livros de administração emprestados da biblioteca. A educação formal havia sido interrompida, mas ela nunca parou de aprender. Naquela manhã específica, enquanto o ônibus lotado navegava pelo trânsito matinal, ela folheava um livro sobre gestão de projetos. Não era apenas curiosidade. Andressa observava atentamente como os engenheiros e mestres de obra organizavam o trabalho no canteiro, como tomavam decisões, como resolviam problemas. Ela absorvia conhecimento como uma esponja, mesmo sem saber exatamente como usaria essas informações no futuro. Ao mesmo tempo, Leonardo seguia para o escritório em seu Mercedes, mas sua mente estava dividida entre os compromissos do dia e a reunião que havia marcado no canteiro. Durante o café da manhã em sua cozinha gourmet, ele havia folheado os documentos que Marina havia preparado sobre programas de capacitação profissional. Mas suas motivações permaneciam nebulosas até para ele mesmo. A verdade era que Leonardo havia crescido em uma bolha de privilégios que, apesar de todo o seu mérito pessoal, o isolava das realidades enfrentadas pela maioria das pessoas. Filho de uma família tradicional paulista, havia estudado nas melhores escolas, frequentado os círculos sociais mais exclusivos, herdado não apenas dinheiro, mas também conexões e oportunidades. Aos 18 anos, quando a maioria dos jovens de sua classe social partia para universidades no exterior,
Leonardo havia surpreendido todos, escolhendo ficar em São Paulo e cursar engenharia civil na USP. Não por falta de recursos ou oportunidades, mas por uma intuição de que precisava compreender verdadeiramente o negócio da família desde a base. Mesmo assim, sua experiência havia sido filtrada através de estágios em escritórios climatizados, projetos de alto padrão e relacionamentos com clientes da elite. Ele conhecia a construção civil do ponto de vista técnico e financeiro, mas nunca havia realmente vivenciado a realidade crua dos canteiros de obra. A morte do pai, aos 45 anos, havia acelerado sua ascensão, forçando-o a assumir responsabilidades imensas quando ainda se sentia jovem demais. Leonardo havia respondido a essa pressão da única forma que sabia, trabalhando obsessivamente, estudando cada aspecto do negócio, transformando-se no executivo implacável que todos esperavam que ele fosse. Mas no processo, havia perdido contato com aspectos mais humanos de sua própria personalidade. Relacionamentos se tornaram transações, pessoas se tornaram recursos, emoções se tornaram fraquezas a serem controladas. Por isso o encontro com Andressa havia sido tão perturbador. Havia algo em sua postura, em sua dignidade silenciosa, que desafiava todas as categorias em que Leonardo havia aprendido a dividir as pessoas. Ela não era apenas uma funcionária, não era apenas um custo operacional. Era uma pessoa complexa, com sua própria história, seus próprios sonhos e desafios. Às 8h em ponto, Leonardo chegou ao canteiro de obras. A reunião estava marcada para as 8h30, mas ele queria observar o início do expediente, ver como a equipe se organizava, compreender melhor a dinâmica do trabalho. Andressa já estava lá, organizando os materiais para os pedreiros que chegavam. Ela cumprimentava cada um por nome, parecia conhecer as preferências e necessidades de cada trabalhador. Leonardo notou como ela antecipava pedidos, como oferecia sugestões práticas, como mediava pequenos conflitos com diplomacia natural. "Bom dia, Sr. Vargas", disse Marcos, aproximando-se com uma xícara de café em uma caneca de alumínio. "A reunião vai ser ali, na sala de planejamento. Chamei os chefes de equipe e alguns dos nossos trabalhadores mais experientes, como você pediu." "Ótimo", Leonardo respondeu, mas seus olhos permaneciam fixos em Andressa. "Marcos, inclua a servente." "Andressa, não é? Quero ouvir a perspectiva dela também." O engenheiro pareceu surpreso. "Andressa, claro, se você acha necessário. Mas ela é servente. Talvez não tenha muito a contribuir em termos de planejamento." "Todo mundo que põe a mão na massa tem algo a contribuir", Leonardo interrompeu, sua voz carregando uma autoridade que não admitia questionamentos. "Especialmente quem demonstra a dedicação que ela demonstra." Marcos assentiu, embora claramente intrigado com o interesse súbito do patrão por uma funcionária específica. Quando Andressa foi chamada para a reunião, ela pareceu genuinamente surpresa. Limpou as mãos na camisa, ajeitou o capacete e seguiu Marcos até a pequena sala pré-fabricada que servia como escritório no canteiro. A sala estava lotada. Além de Leonardo e Marcos, havia 4 chefes de equipe, 2 mestres de obra e agora ela, a única mulher, a única servente, visivelmente deslocada naquele ambiente de liderança. Leonardo observou como ela escolheu um lugar discreto no fundo da sala, como manteve a postura ereta, apesar do evidente desconforto. Havia uma dignidade em sua presença que ele admirava cada vez mais. "Pessoal", Leonardo começou, "chamei vocês aqui porque preciso acelerar o cronograma sem comprometer a qualidade. Quero ouvir sugestões práticas de quem realmente conhece cada aspecto do trabalho." A discussão que se seguiu revelou muito sobre a dinâmica do canteiro. Os chefes de equipe falaram sobre recursos e cronogramas. Os mestres de obra sugeriram ajustes técnicos.
Mas foi quando Leonardo direcionou uma pergunta específica para Andressa que a reunião tomou um rumo inesperado. Andressa, você trabalha diretamente com todos os grupos. Na sua opinião, onde estão os maiores gargalos no processo? Ela hesitou por um momento, claramente consciente de que todos os olhos estavam sobre ela. Então, respirou fundo e respondeu com uma clareza que surpreendeu a todos. O problema não é velocidade, Sr. Vargas. É comunicação. Muitas vezes, os materiais chegam antes do tempo e ficam expostos ao tempo. Outras vezes, faltam exatamente quando são necessários. Se houvesse uma coordenação melhor entre o almoxarifado e as equipes de cada andar, poderíamos ser muito mais eficientes. A sala ficou em silêncio. Era uma observação simples, mas incrivelmente perspicaz. Leonardo se inclinou para a frente, interessado. Continue, ele encorajou. Bem, Andressa prosseguiu, ganhando confiança. Eu noto que algumas equipes trabalham mais rápido em certas horas do dia. Se pudéssemos escalonar melhor as tarefas, aproveitando quando cada grupo está mais produtivo, talvez não precisássemos de horas extras. Bem, talvez isso seja presunção minha, mas acho que alguns materiais poderiam ser organizados de forma diferente para evitar desperdício. Leonardo olhou ao redor da sala. Os chefes de equipe trocavam olhares surpresos. Marcos fazia anotações furiosamente. Andrés havia identificado problemas reais com soluções práticas, demonstrando um nível de observação e análise que poucos na sala possuíam. Essas são sugestões excelentes, Leonardo disse, e pode ver o alívio se espalhar pelo rosto de Andressa. Marcos, quero que você trabalhe com a Andressa para implementar essas mudanças. Ela claramente entende o fluxo operacional melhor que muitos de nós. A reunião continuou por mais uma hora, mas Leonardo se encontrou observando Andressa sempre que ela falava. Havia uma inteligência natural ali, uma capacidade de observação e análise que estava sendo desperdiçada em trabalho puramente braçal. Quando a reunião terminou e todos se dispersaram para suas atividades, Leonardo pediu para Andressa ficar. Posso conversar com você por um momento? Perguntou, notando como ela ficou instantaneamente tensa. Claro, Sr. Vargas. Fiz alguma coisa errada? Pelo contrário, ele sorriu. E foi talvez a primeira vez que sorriu genuinamente em semanas. Você fez tudo certo. Na verdade, quero fazer uma pergunta, se não se importa. O que você fazia antes de trabalhar na construção civil? Andressa hesitou, como se a pergunta tocasse em feridas ainda sensíveis. Várias coisas, respondeu finalmente. Trabalhei em loja, fiz limpeza, atendimento ao cliente. Sempre o que aparecia e pagasse o suficiente. E a escola? Chegou a terminar o ensino médio? Sim, terminei. Até comecei a pensar em faculdade, mas a vida mudou os planos. Leonardo notou a tristeza discreta em sua voz, a resignação cuidadosamente controlada. Havia uma história ali, uma série de escolhas difíceis e sacrifícios que ele mal podia imaginar. Andressa, disse ele, escolhendo as palavras cuidadosamente. Tenho uma proposta para você. Mas primeiro me diga, se pudesse escolher qualquer coisa para fazer da vida, o que seria? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Ninguém havia perguntado sobre seus sonhos há tanto tempo que ela quase havia esquecido que os tinha. Bem, sempre gostei de organizar coisas, resolver problemas. Quando era criança, sonhava em ser arquiteta. Queria desenhar prédios, planejar espaços. Sua voz foi diminuindo, como se estivesse se dando conta da absurdidade de falar sobre sonhos antigos no meio de um canteiro de obras. Mas Leonardo não achou absurdo. Pelo contrário, algo clicou em sua mente. A inteligência que ela havia demonstrado, a forma como observava e analisava, a capacidade natural de organização, tudo fazia sentido.
Andressa, disse ele, sua voz carregada de uma decisão que estava tomando naquele exato momento. E se eu dissesse que posso lhe dar uma oportunidade de usar essas habilidades, uma chance de trabalhar com organização e planejamento, de aprender sobre administração e gestão? Ela olhou com uma mistura de confusão e esperança cautelosa. Não entendo, Sr. Vargas. Tenho várias empresas além da construção civil. Preciso de alguém inteligente, observador, que entenda como as coisas funcionam na prática. Alguém que possa crescer, aprender, se desenvolver. Você tem todas essas qualidades. Por um momento, Andressa não conseguiu falar. A proposta parecia boa demais para ser verdade, um daqueles momentos que mudam uma vida inteira. Mas por quê? Perguntou finalmente. Por que eu? Você nem me conhece. Leonardo considerou a pergunta. Como explicar que algo nela havia despertado não apenas sua curiosidade profissional, mas também algo mais profundo, um reconhecimento de que ambos eram, de formas diferentes, pessoas que tinham muito mais a oferecer do que suas circunstâncias atuais permitiam? Porque acredito no potencial das pessoas, respondeu, e pela primeira vez em anos suas palavras vinham diretamente do coração. E porque talvez seja a hora de eu aprender algumas coisas também. O sol do meio-dia brilhava sobre o canteiro de obras, mas nem Leonardo nem Andressa notaram. Eles estavam parados no limiar de uma transformação que mudaria não apenas suas vidas, mas também a forma como ambos viam o mundo. E no ar poeirento do canteiro, entre o som dos martelos e o rugido das máquinas, algo novo estava nascendo. Uma oportunidade que nenhum dos dois havia planejado, mas que ambos reconheciam como o início de uma jornada extraordinária. 3 dias se passaram desde a conversa no canteiro de obras, e Andressa ainda não conseguia acreditar completamente no que havia acontecido. Enquanto preparava o café da manhã naquela sexta-feira, seus movimentos eram mais distraídos que o habitual. A xícara quase transbordou. Ela esqueceu de adicionar açúcar ao café de Júlia, pequenos sinais de que sua mente estava em outro lugar. "Você vai mesmo aceitar?" perguntou Júlia pela 3ª vez naquela semana, observando a irmã com uma mistura de empolgação e preocupação. Andressa parou o que estava fazendo e se apoiou na pequena bancada da cozinha. Leonardo havia lhe dado tempo para pensar, prometendo que a proposta permaneceria aberta até segunda-feira. Mas ela sabia que algumas oportunidades na vida não esperam, e esta parecia ser uma delas. "Estou com medo", admitiu finalmente. "E se eu não der conta? E se for apenas uma fantasia, Júlia? Sou uma servente de pedreiro que nem terminou o ensino técnico. Como posso trabalhar em um escritório com pessoas formadas em universidades caras?" Júlia se levantou e abraçou a irmã mais velha. Aos 16 anos, ela frequentemente demonstrava uma maturidade emocional que surpreendia Andressa. "Dre, você é a pessoa mais inteligente que conheço. Você criou uma adolescente teimosa sozinha, administra nossa casa com um orçamento apertado, sem nunca faltar nada essencial, e ainda encontra tempo para estudar. Se não for você quem merece uma chance dessas, então quem merece?" As palavras de Júlia ecoaram na mente de Andressa enquanto ela fazia o trajeto familiar até o canteiro de obras. Mas desta vez, em vez de aceitar passivamente o movimento monótono do ônibus, ela realmente observou as pessoas ao seu redor. Trabalhadores como ela, acordando antes do sol, enfrentando transportes lotados e cansativos, carregando sonhos adormecidos em mochilas desgastadas. Quantas dessas pessoas nunca haviam recebido uma oportunidade real? Quantas tinham potencial desperdiçado por falta de chance ou de alguém que acreditasse nelas? Ao chegar ao canteiro, Andressa procurou trabalhar como sempre, mas notou que algo havia mudado na forma como alguns colegas a tratavam. Marcos havia espalhado a notícia sobre suas contribuições na reunião.
e agora ela recebia olhares que misturavam admiração e inveja. Alguns trabalhadores a cumprimentaram com novo respeito, outros a evitavam com certa desconfiança. Ouvi dizer que o patrão ficou impressionado contigo, comentou João, um pedreiro veterano de quase 50 anos que sempre havia sido gentil com ela. Bem que eu disse que você tinha cabeça boa. Sempre notei como você organiza as coisas, como antecipa o que a gente precisa. Foi só uma reunião, João. Andressa respondeu modestamente, mas por dentro sentia uma pontada de orgulho. Não foi só uma reunião, menina, João insistiu, parando de mexer a argamassa para olhá-la nos olhos. Foi reconhecimento, e reconhecimento é coisa rara neste mundo. Quando vier, a gente tem que agarrar. Por volta das 10 da manhã, Marina, a assistente de Leonardo, apareceu no canteiro. Era uma mulher elegante de cerca de 30 anos, vestindo um tailleur impecável que contrastava drasticamente com o ambiente poeirento da obra. Andressa Silva? Perguntou, consultando uma prancheta. Sou eu, Andressa respondeu, limpando as mãos na camisa antes de se aproximar. O Sr. Vargas gostaria de conversar com você. Pode acompanhar-me ao escritório? O trajeto até o escritório central da empresa Vargas foi uma experiência surreal para Andressa. O edifício de vidro e aço, no centro de São Paulo, representava um mundo completamente diferente do seu. No elevador, ela observou discretamente Marina, a postura confiante, a maquiagem perfeita mesmo às 10 da manhã, a forma como manejava o smartphone com dedos ágeis. É a primeira vez que visita nosso escritório? Perguntou Marina, notando o nervosismo de Andressa. Sim, Andressa respondeu, tentando controlar a ansiedade. É impressionante. O Sr. Vargas está animado para conversar com você, Marina disse com um sorriso encorajador. Ele raramente demonstra tanto interesse em desenvolver novos talentos. O escritório de Leonardo ocupava todo um andar do edifício. Grandes janelas ofereciam uma vista panorâmica da cidade, e Andressa se encontrou procurando o canteiro de obras onde trabalhava, tentando se orientar naquela perspectiva aérea de São Paulo. Leonardo a recebeu em uma sala de reuniões menor, mais intimista que seu escritório principal. Havia algo diferente em sua postura, menos formal, mais humano. Andressa, obrigado por vir. Por favor, sente-se, disse ele, indicando uma poltrona confortável. Café, água? Água, por favor, ela respondeu, ainda processando a surreal cordialidade da situação. Leonardo serviu a água pessoalmente, um gesto simples que Andressa notou e apreciou. Ela havia esperado secretárias e protocolo formal, mas ele estava claramente fazendo um esforço para tornar o encontro mais confortável. Passou o fim de semana pensando na nossa conversa? Perguntou ele, sentando-se na poltrona oposta. Não parei de pensar, admitiu Andressa. Senhor Vargas, preciso ser honesta. Estou interessada, muito interessada, mas também estou apavorada. Não sei se tenho a qualificação necessária para trabalhar em um ambiente como este. Leonardo se inclinou para a frente, juntando as mãos. Andressa, posso fazer uma confissão? Tenho MBA por Harvard, falo 3 idiomas fluentemente, cresci frequentando salas de reunião como esta desde adolescente. Mas em 3 dias de reuniões na semana passada, você demonstrou mais compreensão prática sobre eficiência operacional do que a maioria dos consultores caros que já contratei. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Qualificação não é apenas diploma. É inteligência, observação, dedicação, capacidade de aprender, e você tem todas essas características. O que você não tem ainda é oportunidade, e isso posso oferecer. Andressa sentiu uma emoção inexplicável subindo pelo peito. Ninguém nunca havia falado com ela daquela forma, reconhecendo valor em habilidades que ela nem sabia que possuía. O que exatamente você está propondo? Perguntou. Leonardo abriu uma pasta sobre a mesa e retirou alguns documentos.
Tenho uma empresa de consultoria em gestão predial. Administramos condomínios comerciais, fazemos a ponte entre proprietários e inquilinos, cuidamos da manutenção e otimização de espaços. É uma área em crescimento, mas precisa de pessoas que entendam tanto o lado técnico quanto o lado humano. Ele mostrou a ela alguns relatórios e planilhas. Você começaria como assistente administrativa, mas com foco em operações. Visitaria os prédios que administramos, faria relatórios sobre eficiência, identificaria problemas e oportunidades de melhoria. Exatamente o tipo de observação que você demonstrou no canteiro. Andressa estudou os documentos, tentando absorver as informações. Eram planilhas complexas, mas ela conseguia entender a lógica por trás dos números. E o salário? Perguntou, sentindo as bochechas esquentarem por ter que fazer essa pergunta. 3 vezes o que você ganha atualmente, Leonardo respondeu sem hesitar. Mais vale transporte, vale refeição, plano de saúde e odontológico para você e sua irmã. E após 6 meses, se você se adaptar bem, pagarei um curso técnico ou superior na área que escolher. Andressa precisou apoiar a mão na mesa para não balançar. Era mais do que ela havia sonhado, mais do que achava possível. Por que está fazendo isso? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Leonardo hesitou, e pela primeira vez desde que se conheciam, ela viu uma vulnerabilidade genuína em seus olhos. Porque passei anos construindo prédios sem realmente ver as pessoas que os constroem. Porque você me mostrou que inteligência e potencial não tem nada a ver com classe social ou educação formal. E porque... Ele fez uma pausa mais longa. Porque acredito que ambos podemos aprender muito, um com o outro. Havia uma honestidade nessa resposta que tocou Andressa profundamente. Leonardo não estava sendo condescendente ou paternalista. Ele estava reconhecendo que ela tinha valor real a oferecer. Quando começaria? Perguntou, e ambos souberam que essa pergunta significava aceitação. Segunda-feira, se você quiser. Passaria esta tarde com Marina, conhecendo os procedimentos básicos, recebendo os materiais de trabalho. Marina seria sua supervisora direta nos primeiros meses. Leonardo chamou Marina para a sala e explicou a situação. A assistente recebeu a notícia com profissionalismo, mas Andressa notou um brilho de curiosidade em seus olhos. Será um prazer trabalhar com você, disse Marina sinceramente. Vou preparar tudo para seu primeiro dia. As horas seguintes passaram como um furacão. Andressa preencheu documentos, recebeu equipamentos, um laptop, um celular corporativo, cartões de acesso e fez um tour pelas instalações da empresa. Era como entrar em um mundo paralelo onde tudo funcionava com eficiência suíça. Marina a apresentou a outros funcionários, explicou procedimentos básicos, mostrou relatórios anteriores para que ela compreendesse o tipo de trabalho que faria. Andressa absorvia tudo com a mesma intensidade com que havia estudado o canteiro de obras, fazendo perguntas inteligentes que impressionavam Marina. Você tem alguma experiência com computadores? Perguntou Marina durante o tour. Básica, admitiu Andressa. Uso principalmente na biblioteca pública para pesquisas, mas aprendo rápido. Vou marcar um treinamento de Excel e PowerPoint para você. São ferramentas essenciais para os relatórios. No final da tarde, quando se preparava para ir embora, Andressa se encontrou novamente com Leonardo no elevador. Como foi o primeiro dia? Perguntou ele. Intimidante, ela respondeu honestamente, mas empolgante, muito empolgante. Tem alguma pergunta? Alguma preocupação? Andressa hesitou, então decidiu ser completamente honesta. Senhor Vargas, alguns dos seus funcionários devem estar se perguntando por que você contratou uma servente de pedreiro para trabalhar no escritório. Como devo lidar com isso? Leonardo sorriu, e Andressa notou como seu rosto ficava mais jovem quando ele sorria genuinamente.
Prove que eles estão errados em questioná-la, disse ele. E Andressa, pode me chamar de Leonardo. Somos colegas agora. O trajeto de volta para casa foi completamente diferente de todos os outros que Andressa havia feito. No ônibus lotado, ela observava pela janela com novos olhos. Sua vida havia mudado completamente em uma tarde. Em 3 dias, passaria de servente de pedreiro a assistente administrativa de uma empresa de gestão predial. Mas mais importante que a mudança de status era o que isso representava. Reconhecimento de seu potencial, oportunidade de crescer, chance de usar sua inteligência de formas que havia esquecido que eram possíveis. Quando chegou em casa, encontrou Júlia estudando na mesa da cozinha, cercada de livros de matemática. "E então?", perguntou a irmã, levantando os olhos ansiosa. "Segunda-feira começa um novo emprego", Andressa disse, e sua voz carregava uma mistura de incredulidade e determinação. Júlia gritou de alegria e saltou para abraçar a irmã. As duas ficaram ali, abraçadas na pequena cozinha, chorando de alívio e expectativa. "Significa que vou poder continuar estudando?", perguntou Júlia. "Significa que você vai poder sonhar com a universidade", Andressa respondeu. "Significa que ambas vamos poder sonhar de novo." Naquela noite, depois que Júlia foi dormir, Andressa ficou acordada, organizando mentalmente o que precisava fazer. Precisava de roupas adequadas para o escritório. Precisava avisar no canteiro que não voltaria segunda. Precisava se preparar psicologicamente para uma transformação completa de vida. Mas, acima de tudo, precisava estar à altura da confiança que Leonardo havia depositado nela. Ele havia arriscado ao contratar alguém sem experiência formal, motivado por intuição e pela crença no potencial humano. Ela não podia decepcioná-lo. Do outro lado da cidade, Leonardo também estava acordado, mas por motivos diferentes. Pela primeira vez em anos, havia tomado uma decisão baseada em impulso emocional em vez de análise fria. Havia algo em Andressa que despertava não apenas sua admiração profissional, mas também uma curiosidade pessoal que o inquietava. Ele se perguntava o que mais descobriria sobre ela conforme trabalhassem juntos. E mais perturbador ainda, se perguntava o que ela descobriria sobre ele, sobre o homem por trás do empresário bem-sucedido, sobre as vulnerabilidades e incertezas que ele havia aprendido a esconder tão bem. Marina havia comentado, antes de sair do escritório, que raramente havia visto Leonardo demonstrar tanto interesse pessoal no desenvolvimento de um funcionário. A observação havia ficado ressoando em sua mente. Era verdade. Havia algo diferente em sua motivação para ajudar Andressa. Não era apenas filantropia empresarial ou responsabilidade social. Era algo mais pessoal, mais profundo. Como se, ao oferecer a ela uma oportunidade de transformação, ele também estivesse buscando sua própria transformação. Na segunda-feira, suas vidas se entrelaçariam de uma forma nova e complexa. Leonardo tinha prédios para construir e uma empresa para dirigir. Andressa tinha um futuro para construir e sonhos para redescobrir. E ambos tinham algo a aprender sobre como duas pessoas de mundos completamente diferentes podem se influenciar mutuamente de formas inimagináveis. O fim de semana passou devagar para Andressa, cada hora carregada de expectativa e nervosismo. Para Leonardo, passou rápido demais, cada minuto o aproximando de uma segunda-feira que prometia ser diferente de todas as outras. E no canteiro de obras, o prédio de 20 andares continuava crescendo, andar por andar, aproximando-se do céu como um monumento aos sonhos que se tornam realidade quando encontram a coragem e a oportunidade certas. 2 meses haviam se passado desde que Andressa começou a trabalhar na Vargas Gestão Predial, e a transformação em sua vida era visível em cada detalhe. Naquela manhã de quarta-feira, ela caminhava pelos corredores do escritório com uma confiança que havia crescido gradualmente, dia
após dia. Suas roupas agora eram adequadas ao ambiente corporativo. Blusas sociais bem passadas, calças de alfaiataria simples, mas elegantes, sapatos baixos confortáveis que permitiam as caminhadas pelos prédios que inspecionava. Mas a mudança mais notável não estava em sua aparência externa. Era na forma como carregava a si mesma, na maneira como seus olhos brilhavam com propósito renovado, na confiança crescente em sua voz durante as reuniões. Andressa, consegue vir aqui um minuto? Chamou Marina de sua sala. Nos últimos 2 meses, as duas haviam desenvolvido uma parceria produtiva. Marina havia se surpreendido com a rapidez com que Andressa absorvia conhecimentos e, mais ainda, com suas observações perspicazes sobre os prédios que visitavam. Claro, Andressa respondeu, trazendo consigo uma pasta com seus relatórios mais recentes. Ela havia desenvolvido um sistema próprio de organização que impressionava até Marina, que era conhecida por sua eficiência. Quero que você dê uma olhada nisso, disse Marina, estendendo um conjunto de documentos. É o relatório do edifício Metropolitan. Os proprietários estão reclamando de custos operacionais altos e não conseguimos identificar exatamente onde está o problema. Andressa estudou os papéis com atenção. Nos últimos meses, havia aprendido a ler planilhas complexas, como quem lê um mapa, identificando padrões e anomalias que muitas vezes passavam despercebidos por outros. Posso visitar o prédio hoje? Perguntou. Esses números não fazem sentido no papel. Preciso ver pessoalmente. É exatamente o que eu esperava que você dissesse. Marina sorriu. Leonardo comentou ontem que você tem essa abordagem prática que falta a muitos consultores. Ele quer acompanhar você nesta visita. Andressa sentiu um friozinho na barriga. Nas últimas semanas, ela e Leonardo haviam interagido várias vezes. Reuniões de acompanhamento, apresentações de relatórios, conversas rápidas nos corredores. Cada encontro revelava novas camadas da personalidade dele, e Andressa se encontrava cada vez mais intrigada pelo homem por trás do empresário. Leonardo havia se mostrado um chefe atencioso, mas não paternalista, interessado em seus insights sem condescendência. Mais importante, ele realmente escutava suas sugestões e as implementava quando faziam sentido. Era um tipo de respeito profissional que Andressa nunca havia experimentado. Às 14h, Leonardo e Andressa chegaram ao edifício Metropolitan, um prédio comercial de 15 andares no centro de São Paulo. Durante o trajeto de carro, eles haviam conversado sobre os problemas relatados pelos proprietários, mas Andressa notou que Leonardo parecia mais relaxado ultimamente. Menos tenso, mais disposto a conversar sobre assuntos além do trabalho. Como está sua irmã? Perguntou ele enquanto entravam no lobby do edifício. Era uma pergunta que ele fazia regularmente, e Andressa sempre ficava tocada com seu interesse genuíno. Júlia está indo muito bem. As notas melhoraram bastante desde que não precisa mais se preocupar com dinheiro. E ela está empolgada com a possibilidade de prestar vestibular para engenharia no ano que vem. Engenharia? Leonardo sorriu. Talvez ela possa fazer estágio conosco no futuro. Era esse tipo de comentário, casual, mas carregado de possibilidades futuras, que deixava Andressa confusa sobre as intenções de Leonardo. Ele estava apenas sendo um bom patrão ou havia algo mais pessoal em seu interesse pela vida dela? O síndico do prédio, Sr. Oliveira, os recebeu com uma mistura de alívio e expectativa. Era um homem de meia idade, claramente estressado com os problemas operacionais do edifício. Vocês são nossa última esperança, disse ele, enquanto os conduzia pelos andares. Os custos subiram 40% nos últimos 6 meses, mas não conseguimos identificar a causa. Os inquilinos estão ameaçando sair. Andressa começou sua inspeção sistemática, e Leonardo a observou trabalhar com crescente admiração.
Ela conversava com os funcionários da limpeza, examinava medidores de energia, testava elevadores, verificava o sistema de ar-condicionado. Suas perguntas eram específicas e revelavam um entendimento profundo dos sistemas prediais. Leonardo, disse ela após 1 hora de inspeção, preciso falar com você em particular. Eles se afastaram do síndico e se dirigiram para um canto mais reservado do lobby. Encontrei o problema, disse Andressa, mostrando anotações em sua prancheta. Ou melhor, os problemas. São vários pequenos vazamentos e ineficiências que, somados, criam esse aumento de custo. Ela apontou para suas anotações. O sistema de ar-condicionado do 8º andar está funcionando em sobrecarga porque há uma janela com vedação defeituosa. A bomba d'água do subsolo está operando muito mais que o necessário por causa de um vazamento mínimo que ninguém notou. E tem mais. Alguns inquilinos estão usando equipamentos de alto consumo fora dos padrões contratuais. Leonardo estudou as anotações, impressionado com o nível de detalhamento. Como você identificou tudo isso em tão pouco tempo? Porque escutei as pessoas, Andressa respondeu. A faxineira do 8º andar comentou que sempre fazia calor demais naquele andar. O porteiro mencionou que a bomba d'água ficava ligada durante a madrugada, o que não deveria acontecer. O técnico de manutenção disse que alguns escritórios tinham equipamentos não declarados. Ela fez uma pausa, organizando os pensamentos. As pessoas que trabalham aqui todo dia sabem onde estão os problemas. Só ninguém nunca perguntou para elas. Leonardo a olhou com uma expressão que misturava admiração profissional e algo mais profundo. Havia uma beleza na forma como Andressa enxergava as situações, sempre humana, sempre prática, sempre eficaz. Você é incrível, disse ele, e as palavras saíram mais carregadas de emoção do que ele havia pretendido. Andressa sentiu o coração acelerar. Havia algo diferente no tom da voz dele, na forma como a olhava. Por um momento, o mundo ao redor pareceu desaparecer, deixando apenas os dois no lobby silencioso do prédio. Leonardo, começou ela, mas foi interrompida pela volta do síndico. Encontraram alguma coisa? Perguntou o Sr. Oliveira ansiosamente. O momento se desfez, mas a energia entre eles permaneceu, uma corrente subterrânea que ambos sentiram, mas nenhum dos dois soube como nomear. Andressa apresentou suas descobertas ao síndico, propondo soluções práticas e econômicas para cada problema identificado. Leonardo observou como ela se comunicava. Clara, confiante, didática. Era uma habilidade natural que nenhum curso de MBA poderia ensinar. No carro, durante o retorno ao escritório, um silêncio confortável pairou entre eles. Leonardo dirigia concentrado, mas Andressa notou que ele ocasionalmente a olhava pelo espelho retrovisor. Leonardo, disse ela finalmente, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você realmente me contratou? E não me dê a resposta padrão sobre potencial e oportunidade. Quero saber a verdade. Leonardo diminuiu a velocidade, procurando as palavras certas. Eles estavam parados em um semáforo quando ele se virou para olhá-la diretamente. Porque você me fez lembrar de quem eu era antes de me tornar quem eu sou, disse ele. Porque você tem uma paixão genuína pelo trabalho que faz, uma honestidade que eu havia perdido. E porque há muito tempo não me sentia inspirado por outra pessoa. A sinceridade em sua voz tocou Andressa profundamente. Ela havia suspeitado que havia algo pessoal em seu interesse, mas ouvir a confirmação era ao mesmo tempo emocionante e assustador. E você? Perguntou Leonardo quando o semáforo abriu. Por que realmente aceitou, além das questões financeiras óbvias? Andressa considerou a pergunta cuidadosamente. Porque você me viu, respondeu finalmente. Em um mundo onde eu era invisível para a maioria das pessoas, você me viu. E não apenas me viu, você acreditou que eu tinha valor.
Isso muda uma pessoa, Leonardo. O resto do trajeto foi feito em um silêncio carregado de significado. Ambos estavam processando a honestidade daquele momento, as implicações do que havia sido dito e, principalmente, do que não havia sido dito. De volta ao escritório, Andressa se enterrou no trabalho, preparando um relatório detalhado sobre o edifício Metropolitan. Mas sua mente estava dividida entre as planilhas e as palavras que Leonardo havia dito. Havia algo acontecendo entre eles, algo que ia além da relação profissional, e isso tanto a empolgava quanto a preocupava. Leonardo, por sua vez, se encontrou incapaz de se concentrar nas outras tarefas do dia. A conversa no carro havia revelado sentimentos que ele vinha tentando ignorar há semanas. Andressa não era apenas uma funcionária talentosa que ele estava desenvolvendo. Ela estava se tornando importante para ele de uma forma que desafiava todas suas categorias profissionais. Por volta das 6 da tarde, quando a maioria dos funcionários já havia ido embora, Leonardo bateu na porta da sala que Andressa dividia com Marina. "Ainda está aqui?" perguntou. "Quero terminar este relatório enquanto as informações estão frescas na memória", ela respondeu, olhando para cima da tela do computador. "Andressa, você já provou que é dedicada. Não precisa trabalhar até tarde para impressionar ninguém." "Não é para impressionar", ela disse, salvando o documento. "É porque gosto do que estou fazendo. Pela primeira vez em anos, acordo animada para ir trabalhar." Leonardo se apoiou na porta, observando-a organizar os papéis na mesa. "Quer jantar comigo?" perguntou impulsivamente. "Conheço um lugar tranquilo. Podemos conversar sobre o futuro dos projetos." Andressa hesitou. Havia algo na forma como ele fez o convite que sugeria que não seria apenas uma conversa sobre trabalho. "Leonardo, eu não sei se é uma boa ideia." "Oh, por favor", disse ele, e havia uma vulnerabilidade em sua voz que ela raramente ouvia. Não como patrão e funcionária, como pessoas que se respeitam mutuamente. Andressa olhou para ele. Realmente olhou. Viu além do terno caro e da confiança empresarial. Viu um homem de 33 anos que, apesar de todo seu sucesso, parecia solitário. Viu alguém que, assim como ela, estava descobrindo aspectos novos de si mesmo. "Tudo bem", disse ela finalmente, "mas vou pagar minha parte." Leonardo sorriu, e foi um sorriso genuíno, livre da formalidade que ele costumava carregar. Combinado. O restaurante que Leonardo escolheu ficava em Vila Madalena, longe do centro corporativo onde trabalhavam. Era pequeno, acolhedor, com música suave e uma atmosfera que convidava à conversa íntima. Claramente, não era o tipo de lugar onde ele levaria clientes ou colegas de negócios. Sentados frente a frente em uma mesa perto da janela, eles conversaram sobre tudo, exceto o trabalho. Leonardo falou sobre a pressão de assumir a empresa tão jovem, sobre como havia sacrificado relacionamentos pessoais pela carreira. Andressa compartilhou histórias sobre crescer cuidando de Júlia, sobre sonhos adiados e a força que havia encontrado em momentos difíceis. "Você nunca se casou?" perguntou Andressa, tomando coragem para fazer a pergunta que a intrigava há semanas. "Quase", Leonardo admitiu. "Há 3 anos. Mas ela disse que era como se casar com a empresa, não comigo." E ela estava certa. "E agora?" Leonardo brincou com o garfo no prato, considerando a resposta. "Agora estou começando a entender que sucesso sem pessoas importantes para dividir não significa muito." Havia uma intensidade em seu olhar que fez o coração de Andressa acelerar. Ela sentia que estavam no limiar de algo significativo, algo que poderia mudar completamente a dinâmica entre eles. "Leonardo", disse ela cuidadosamente, "preciso que você saiba que sou grata por tudo que fez por mim. Pela oportunidade, pela confiança, mas também preciso que saiba que não quero que isso seja mal interpretado. Não sou o tipo de pessoa que mistura gratidão com outros sentimentos." Leonardo a estudou por um longo momento. "E se não fosse gratidão?" perguntou ele.
E se fosse algo genuíno, baseado em quem você é, não no que fiz por você? A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de possibilidades e riscos. Andressa sentiu que estava parada na beira de um precipício. De um lado, a segurança de manter as coisas como estavam, profissionais, controladas, previsíveis. Do outro, a possibilidade aterrorizante e empolgante de descobrir o que poderia acontecer se ela fosse honesta sobre os sentimentos que vinham crescendo dentro dela. Eu não sei, admitiu finalmente. Não sei distinguir entre gratidão e outras coisas. Minha vida mudou tanto nos últimos meses que às vezes não reconheço nem a mim mesma. Então vamos descobrir juntos, disse Leonardo, estendendo a mão sobre a mesa. Sem pressa, sem pressão. Apenas vamos ver onde isso nos leva. Andressa olhou para a mão estendida. Era mais que um gesto romântico. Era um convite para uma jornada desconhecida, uma oportunidade de explorar não apenas o que sentiam um pelo outro, mas também quem eles poderiam se tornar juntos. Lentamente, ela estendeu a própria mão e tocou a dele. E naquele restaurante pequeno e acolhedor em Vila Madalena, enquanto São Paulo pulsava ao redor deles, duas pessoas de mundos diferentes descobriram que, às vezes, as melhores construções não são feitas de concreto e aço, mas de coragem, honestidade e a disposição de se abrir para o desconhecido. Do outro lado da cidade, o prédio de 20 andares continuava crescendo contra o céu noturno, suas luzes se misturando às estrelas como um farol de possibilidades infinitas. 6 meses depois do primeiro encontro no canteiro de obras, Leonardo estava parado no 20º andar de seu arranha-céu, observando os últimos detalhes do acabamento. O prédio estava praticamente pronto, faltando apenas algumas semanas para a inauguração oficial. Mas pela primeira vez em sua carreira, a conclusão de um projeto não era o que mais o empolgava. Andressa havia se tornado muito mais do que uma funcionária excepcional. Nos últimos 4 meses, desde aquele jantar em Vila Madalena, eles haviam desenvolvido uma relação que desafiava todas as categorias convencionais. Não eram apenas colegas, nem apenas um casal tradicional. Eram parceiros no sentido mais profundo da palavra, 2 indivíduos que se complementavam tanto profissional quanto pessoalmente. O relacionamento havia crescido de forma orgânica e respeitosa. Jantares que se transformaram em longas conversas, projetos de trabalho que se estendiam em discussões sobre vida e sonhos, momentos de silêncio confortável que falavam mais que milhares de palavras. Andressa havia se tornado sua consultora de confiança para questões operacionais, mas também sua confidente para dilemas pessoais. E Leonardo, por sua vez, havia se tornado para ela não apenas um mentor profissional, mas alguém que a encorajava a sonhar grande e acreditar em seu próprio potencial. "O prédio está ficando lindo", disse uma voz familiar atrás dele. Leonardo se virou e sorriu ao ver Andressa se aproximando, carregando uma pasta com relatórios e usando um vestido azul marinho que ela havia comprado especificamente para eventos profissionais. "Você sempre vem aqui quando quer pensar", observou ela, parando ao lado dele, na borda da área aberta que em breve seria uma sala comercial. "Como você sabe disso?", perguntou Leonardo, genuinamente curioso. "Porque nos últimos meses aprendi a ler você", Andressa respondeu com um sorriso. "Quando está preocupado com negócios, você fica no escritório mexendo nos papéis. Quando está pensando em questões pessoais, você vem para cá." Leonardo riu, impressionado mais uma vez com a capacidade de observação dela. "E no que você acha que estou pensando hoje?" Andressa se apoiou no parapeito improvisado, contemplando a vista da cidade que se estendia até o horizonte. "Creio que está pensando na cerimônia de inauguração na próxima semana, sobre como este prédio representa muito mais do que um projeto de construção para você." Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente.
E talvez esteja pensando em como sua vida mudou desde que começou este projeto. Em como nós mudamos. Leonardo a olhou com admiração crescente. Andressa havia desenvolvido uma maturidade emocional e uma capacidade de análise que ia muito além de sua experiência formal. Ela lia situações e pessoas com uma precisão que às vezes o assustava. Você está certa, admitiu ele. Este prédio era para ser minha assinatura na cidade, meu legado profissional. Mas agora, quando olho para ele, penso principalmente na tarde em que conheci você ali embaixo, no canteiro. Andressa sentiu o coração acelerar. Mesmo depois de meses juntos, Leonardo ainda conseguia fazer com que ela se sentisse especial com suas palavras. Leonardo, disse ela, virando-se para encará-lo, preciso falar uma coisa, algo que venho pensando há semanas. Havia uma seriedade em sua voz que imediatamente captou toda a atenção dele. Claro, o que é? Andressa respirou fundo, organizando os pensamentos. O que estava prestes a dizer poderia mudar tudo entre eles, mas ela sabia que precisava ser dita. Estou me apaixonando por você, disse ela simples e direta. E sei que isso complica tudo. Nossa relação profissional, as diferenças sociais, as expectativas das pessoas ao nosso redor. Mas não posso mais fingir que o que sinto é apenas gratidão ou admiração profissional. Leonardo ficou em silêncio por um momento que pareceu eterno. Andressa sentiu o estômago se contrair, temendo que sua honestidade pudesse ter arruinado tudo. Andressa, disse ele finalmente, aproximando-se e tomando suas mãos. Eu estava tentando encontrar coragem para dizer exatamente a mesma coisa. O alívio que ela sentiu foi tão intenso que suas pernas quase falharam. Sério? Completamente sério. Estou apaixonado por você há meses, mas estava com medo de que você pensasse que era algum tipo de abuso de poder, ou que seus sentimentos fossem influenciados pela mudança de vida que proporcionei. Andressa sorriu, e era um sorriso radiante que iluminou todo o seu rosto. Leonardo, você precisa entender uma coisa. Sim, sou grata pela oportunidade que me deu. Mas o que sinto por você não tem nada a ver com isso. É sobre o homem que você é, gentil, inteligente, vulnerável. É sobre como você me faz sentir vista e valorizada. É sobre como rimos juntos, como conversamos sobre tudo e nada, como você se preocupa com Júlia como se ela fosse família. Leonardo a puxou para mais perto, e pela primeira vez desde que se conheceram, eles estavam verdadeiramente próximos, física e emocionalmente. Então o que fazemos agora? Perguntou ele, sua voz um sussurro. Agora paramos de ter medo, respondeu ela. Paramos de nos preocupar com o que os outros vão pensar e começamos a construir algo nosso. Leonardo a beijou então, suave e cuidadosamente, como se ela fosse feita de algo precioso que poderia quebrar. Era um beijo que carregava meses de tensão não resolvida, de sentimentos cuidadosamente guardados, de esperanças secretamente nutridas. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo como adolescentes. Sabe, disse Leonardo, abraçando-a, enquanto observavam a cidade lá embaixo. Quando comecei este projeto, achei que estava construindo um prédio. Não sabia que estava construindo uma nova vida. E eu pensava que estava apenas tentando sobreviver mais um dia, respondeu Andressa, aconchegando-se em seus braços. Não imaginava que estava prestes a encontrar alguém que me ensinaria a sonhar de novo. Eles ficaram ali por mais uma hora, fazendo planos, conversando sobre o futuro, descobrindo aspectos novos um do outro. Quando finalmente desceram do prédio, ambos sabiam que haviam cruzado um limiar importante. Não eram mais apenas duas pessoas explorando uma atração mútua. Eram um casal, com todos os desafios e alegrias que isso implicava. Nos dias que se seguiram, Leonardo e Andressa tiveram que navegar as complexidades de tornar público seu relacionamento.
As reações no escritório foram variadas. Alguns colegas demonstraram apoio genuíno, outros expressaram ceticismo discreto. Alguns poucos fizeram comentários maliciosos sobre Cinderela e Príncipe Encantado. Marina foi uma das primeiras a saber, e sua reação foi de alegria sincera. Eu sabia, disse ela quando Andressa lhe contou. Desde aquele primeiro dia, quando ele insistiu em incluí-la na reunião do canteiro. Nunca havia visto Leonardo demonstrar tanto interesse pessoal em alguém. Você não acha estranho? Perguntou Andressa, ainda insegura sobre algumas reações que havia recebido. Andressa, você é uma das pessoas mais íntegras e inteligentes que conheço. Se Leonardo teve o bom senso de se apaixonar por você, ele está apenas sendo inteligente. A reação mais importante, no entanto, foi a de Júlia. Quando Andressa finalmente lhe contou sobre o relacionamento, a irmã mais nova simplesmente sorriu. Eu também sabia, disse ela. Você chegava do trabalho diferente, mais feliz, e todas as vezes que ele perguntava sobre mim, você ficava com aquele sorriso bobo. Sorriso bobo? Protestou Andressa. Sorriso apaixonado, Júlia corrigiu, abraçando a irmã. Estou feliz por você, Dre. Você merece alguém que reconheça o quão incrível você é. A semana da inauguração foi um turbilhão de atividades. O evento seria grandioso. Políticos importantes, empresários influentes, representantes da imprensa. Leonardo havia trabalhado meses planejando cada detalhe, mas agora toda a logística parecia secundária, comparada à ansiedade que sentia sobre apresentar Andressa publicamente como sua namorada. Você tem certeza de que quer me levar? Perguntou ela na noite anterior ao evento, enquanto jantavam em seu apartamento. Leonardo havia começado a cozinhar para ela nos fins de semana, descobrindo que tinha talento para a culinária quando se dedicava a ela. Andressa, você é parte da minha vida agora. Parte importante, quero que todo mundo saiba disso. Mas as pessoas vão falar, vão especular. Leonardo parou de comer e a olhou seriamente. Deixe-me contar uma coisa que aprendi nos últimos meses. Passei anos preocupado com o que as pessoas pensavam de mim, moldando cada decisão baseado em expectativas externas. Sabe o que isso me trouxe? Sucesso profissional e solidão pessoal. Ele pegou a mão dela sobre a mesa. Você me ensinou que algumas coisas são importantes demais para serem escondidas. Nosso relacionamento é uma delas. Na manhã da inauguração, Andressa acordou em seu próprio apartamento. Eles ainda mantinham residências separadas, respeitando o ritmo natural do relacionamento. Escolheu um vestido elegante, mas não ostensivo, em tom de vinho que realçava sua pele morena e seus olhos castanhos. Júlia a ajudou com o cabelo e a maquiagem, e quando se olhou no espelho, Andressa viu uma mulher confiante, bem-sucedida, apaixonada. A cerimônia foi realizada no próprio prédio, no térreo que havia sido transformado em um salão de eventos para a ocasião. Centenas de pessoas circulavam pelos espaços, admirando a arquitetura, a decoração, a vista panorâmica oferecida pelos grandes janelões. Leonardo estava em seu elemento, cumprimentando convidados, dando entrevistas, explicando detalhes técnicos do projeto, mas seus olhos sempre procuravam Andressa na multidão, e toda vez que a encontrava, ele sorria de uma forma que algumas pessoas começaram a notar. O momento crucial veio quando Leonardo subiu ao pequeno palco montado para os discursos. Diante de microfones e câmeras, ele falou sobre o projeto, sobre os desafios enfrentados, sobre a importância da obra para o desenvolvimento da cidade. Este prédio, disse ele, olhando diretamente para Andressa na plateia, me ensinou algo fundamental sobre construção. Não são apenas os materiais nobres que fazem uma edificação sólida. São as fundações bem planejadas, a atenção aos detalhes, a dedicação de cada pessoa envolvida no processo. Ele fez uma pausa e Andressa sentiu que algo importante estava prestes a acontecer.
Mas, principalmente, continuou Leonardo, este projeto me ensinou que as construções mais importantes não são feitas de concreto e aço, são feitas de pessoas, de relacionamentos, de coragem para acreditar no potencial que às vezes nem nós mesmos vemos em nós. Seus olhos encontraram os de Andressa novamente, e ela sentiu o coração disparar. Por isso, quero dedicar esta obra a alguém que me mostrou que inteligência, dedicação e integridade não têm nada a ver com diplomas ou origem social. Alguém que me ensinou a ver verdadeiramente as pessoas que tornam nossos sonhos realidade. Um murmúrio percorreu a plateia. Todos perceberam que o discurso havia tomado um rumo inesperadamente pessoal. Andressa Silva, disse Leonardo, estendendo a mão em direção a ela. Você quer vir aqui? Por um momento, Andressa ficou paralisada. Centenas de olhos se voltaram para ela, incluindo câmeras de televisão e jornalistas. Era o tipo de exposição que ela havia passado meses temendo. Mas então viu o olhar de Leonardo. Não havia pressão ali, apenas amor e orgulho. E ela percebeu que tinha uma escolha a fazer. Poderia deixar o medo das opiniões alheias determinar suas ações, ou poderia ter a coragem de abraçar publicamente a felicidade que havia encontrado. Respirou fundo e começou a caminhar em direção ao palco. A multidão abriu caminho para ela, e quando chegou ao lado de Leonardo, ele tomou sua mão e disse ao microfone: Esta é a mulher que me ensinou que as melhores descobertas acontecem quando temos a humildade de ouvir e a coragem de reconhecer valor onde não esperávamos encontrar. Os aplausos que se seguiram foram calorosos e genuínos. Mais tarde, Leonardo descobriria que várias pessoas na plateia haviam ficado emocionadas com a sinceridade do momento. Mas naquele instante, parados juntos no palco, diante de centenas de pessoas e sob o brilho das luzes, Leonardo e Andressa tinham olhos apenas um para o outro. O prédio de 20 andares se erguia ao redor deles como uma testemunha silenciosa da jornada extraordinária que haviam percorrido juntos. E nas fundações daquele arranha-céu, nas vigas que eles haviam visto sendo erguidas, nas paredes que haviam acompanhado crescer, estava a história de duas pessoas que descobriram que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais quando é construído sobre bases sólidas de respeito, admiração e crescimento mútuo. A festa continuou pela noite, mas para Leonardo e Andressa, o momento mais importante já havia acontecido. Eles haviam declarado publicamente não apenas seu amor, mas também sua crença de que duas pessoas de mundos diferentes podem construir algo belo e duradouro quando têm a coragem de serem autênticas. E enquanto São Paulo pulsava ao redor do prédio iluminado, duas histórias se entrelaçaram definitivamente, criando o primeiro capítulo de uma nova narrativa que prometia ser tão sólida e duradoura quanto o arranha-céu que testemunhou seu nascimento. Um ano depois da inauguração do prédio que mudou suas vidas, Leonardo e Andressa caminhavam de mãos dadas pelas ruas do centro de São Paulo em uma manhã ensolarada de sábado. O trajeto até o cartório civil era curto, mas carregado de significado. Era o dia do casamento deles, uma cerimônia simples que refletia perfeitamente quem eles haviam se tornado juntos. Diferentemente dos grandes eventos empresariais que Leonardo costumava organizar, eles haviam escolhido algo íntimo. Apenas Júlia como testemunha de Andressa, Marina como testemunha de Leonardo e alguns poucos amigos próximos que realmente importavam. A celebração seria um almoço descontraído em um restaurante familiar no bairro onde Andressa havia crescido. Uma escolha que simbolizava como Leonardo havia aprendido a valorizar simplicidade e autenticidade acima de ostentação. "Está nervosa?" perguntou Leonardo, notando como Andressa apertava sua mão um pouco mais forte conforme se aproximavam do cartório.
Um pouco, admitiu ela sorrindo. Não é todo dia que uma ex-servente de pedreiro se casa com um dos empresários mais respeitados da cidade. Não é uma ex-servente de pedreiro se casando com um empresário. Leonardo corrigiu suavemente. São duas pessoas que se amam e que construíram algo bonito juntas. Andressa parou de caminhar por um momento e olhou para ele com aquela expressão de admiração que ainda fazia o coração de Leonardo acelerar, mesmo após mais de 1 ano juntos. Como você sempre sabe exatamente o que dizer? Perguntou ela. Porque você me ensinou a prestar atenção no que realmente importa, respondeu ele, beijando-lhe a testa. Nos últimos 12 meses, muita coisa havia mudado para ambos. Andressa não apenas se tornara uma das consultoras mais respeitadas da empresa, como também havia começado um curso superior em gestão empresarial, uma decisão tomada em conjunto, com Leonardo oferecendo total apoio financeiro e emocional para que ela pudesse estudar sem comprometer o trabalho. Leonardo, por sua vez, havia descoberto aspectos de si mesmo que nem sabia que existiam. Sob a influência de Andressa, ele havia se tornado mais humano em suas práticas empresariais, implementando programas de desenvolvimento profissional para funcionários, melhorando condições de trabalho nos canteiros e desenvolvendo uma abordagem mais empática à liderança. Júlia está bonita hoje, comentou Leonardo, acenando para a irmã de Andressa, que os esperava na porta do cartório. Aos 17 anos, Júlia havia crescido e se tornado uma jovem confiante e estudiosa, com planos bem definidos para o futuro. Ela está feliz, disse Andressa, observando a irmã com carinho. Acho que nunca a vi tão empolgada com alguma coisa. Quando você ofereceu pagar a universidade dela também... Somos família agora, Leonardo interrompeu. E família cuida uma da outra. O conceito de família havia se expandido significativamente para Leonardo no último ano. Crescido filho único de pais distantes, ele descobrira na dinâmica calorosa e próxima das irmãs Silva algo que não sabia que estava procurando. As noites de jantar no pequeno apartamento em Cidade Tiradentes, ajudando Júlia com matemática, ouvindo Andressa contar sobre seu dia, haviam se tornado alguns dos momentos mais preciosos de sua vida. A cerimônia no cartório foi simples, mas emocionante. Quando chegou o momento de trocarem alianças, Leonardo segurou as mãos de Andressa e disse as palavras que havia preparado. Andressa, você me ensinou que as construções mais importantes não são feitas de concreto e aço, mas de amor, respeito e crescimento mútuo. Prometo continuar construindo nossa vida juntos, tijolo por tijolo, dia após dia. Andressa, com lágrimas nos olhos, mas voz firme, respondeu: Leonardo, você me mostrou que nunca é tarde para sonhar de novo, que o valor de uma pessoa não está em sua origem, mas em seu caráter. Prometo ser sua parceira em todos os projetos da vida, os profissionais e os pessoais. Quando o juiz os declarou marido e mulher, os aplausos dos presentes ecoaram pela pequena sala. Mas para Leonardo e Andressa, o mundo havia se reduzido ao momento daquele primeiro beijo como casal casado. Após a cerimônia, enquanto caminhavam para o restaurante onde seria o almoço, Marina se aproximou de Andressa. Posso falar com você 1 minuto? Pediu com um sorriso misterioso. Elas se afastaram do grupo e Marina entregou a Andressa um envelope elegante. O que é isso? Perguntou Andressa curiosa. Abra e veja. Andressa abriu o envelope e encontrou uma proposta formal de promoção, nomeando-a como diretora de operações da divisão de gestão predial. Marina, isso é sério? Completamente sério. Foi ideia do Leonardo, mas eu apoiei totalmente. Você mais que merece, Andressa. Nos últimos meses, você praticamente revolucionou nossos processos operacionais. Andressa olhou para Leonardo, que observava a cena com um sorriso orgulhoso. Ele sabia que você ia me dar isso hoje?
Foi ideia dele. Disse que queria que você começasse a vida de casada sabendo que seu valor profissional é reconhecido independentemente de ser esposa do chefe. O almoço foi uma celebração calorosa e descontraída. Leonardo havia insistido em incluir alguns dos antigos colegas de Andressa do canteiro de obras, incluindo João, o pedreiro veterano que sempre havia acreditado nela. A mistura de pessoas, empresários em ternos caros, conversando animadamente com trabalhadores da construção civil, era inusitada, mas funcionava perfeitamente. Nunca pensei que veria o dia, comentou João para Andressa durante o almoço, em que uma de nós chegaria tão longe. Mas sempre soube que você era especial, menina. João, eu continuo sendo a mesma pessoa, Andressa respondeu. Só tive oportunidades que não tinha antes. E isso que é bonito, disse o velho pedreiro. Você cresceu, mas não esqueceu de onde veio. Enquanto a festa continuava, Leonardo se encontrou observando sua nova esposa interagindo com pessoas de todos os níveis sociais, com a mesma naturalidade e respeito. Era uma habilidade rara que ele admirava cada vez mais. Andressa havia mantido sua essência humilde e empática, mesmo com todas as mudanças em sua vida. Por volta das 4 da tarde, quando os convidados começaram a se despedir, Júlia se aproximou do casal. Posso falar uma coisa? Perguntou, um pouco tímida. Claro! Disseram Leonardo e Andressa ao mesmo tempo, fazendo todos rirem. Quero agradecer vocês dois. Leonardo, obrigada por devolver minha irmã para mim. Nos últimos anos, ela estava tão focada em cuidar de mim que havia esquecido de cuidar dela mesma. Você a fez lembrar de que ela merece ser feliz também. Júlia se virou para Andressa. E obrigada por me mostrar que podemos mudar nossa história, não importa de onde começamos. Vendo vocês juntos, acredito que vou conseguir realizar meus próprios sonhos. O momento foi tão tocante que até Marina precisou discretamente enxugar uma lágrima. Quando finalmente ficaram sozinhos no final do dia, Leonardo e Andressa voltaram ao prédio que havia sido o cenário de seu primeiro encontro. Agora totalmente ocupado e funcionando, o arranha-céu se erguia majestoso contra o céu do entardecer. Quer subir? Perguntou Leonardo. Eles tomaram o elevador até o 20º andar, onde Leonardo havia mantido uma pequena sala como escritório particular. Das janelas, podiam ver toda a cidade se estendendo até o horizonte, as luzes começando a se acender conforme a noite se aproximava. Sabe o que penso quando olho esta vista? Disse Andressa, abraçando Leonardo por trás, enquanto ele observava a cidade. O quê? Penso em quantas histórias estão acontecendo lá embaixo. Quantas pessoas estão lutando pelos seus sonhos. Quantas oportunidades estão sendo perdidas ou encontradas. Quantos momentos importantes estão sendo vividos. Leonardo se virou nos braços dela. E penso que tivemos sorte de encontrar nossa história no meio de milhões de outras. Não foi sorte, Andressa disse séria. Foi coragem. Sua coragem de ver além das aparências. Minha coragem de aceitar algo que parecia bom demais para ser verdade. Eles ficaram ali, em silêncio por alguns minutos, simplesmente absorvendo o momento. 1 ano atrás, eram 2 pessoas solitárias por motivos diferentes. Leonardo isolado por seu sucesso, Andressa limitada por suas circunstâncias. Agora eram uma equipe, parceiros na vida e no trabalho, construindo algo juntos que era maior que a soma de suas partes individuais. Leonardo, disse Andressa finalmente, tem uma confissão a fazer. Qual? Naquele primeiro dia, quando você me perguntou sobre meus sonhos, eu menti um pouco. Como assim? Eu disse que queria ser arquiteta, desenhar prédios, mas meu sonho real era mais simples que isso. Eu queria ser vista, queria que alguém reconhecesse que eu tinha valor além da força dos meus braços. Leonardo a beijou suavemente. E agora? Agora meu sonho é continuar construindo esta vida que temos juntos. Continuar crescendo, aprendendo,
sendo parceiros em todos os sentidos. Isso soa como um projeto de longo prazo, brincou Leonardo. Os melhores projetos são, respondeu Andressa sorrindo. 6 meses depois do casamento, Andressa estava em sua nova sala de diretora quando recebeu uma ligação inesperada. Fala, Andressa, atendeu ela, ainda se acostumando com o telefone corporativo. Oi, mana, tem uma novidade, disse a voz animada de Júlia do outro lado da linha. O que foi? Passei no vestibular, Engenharia Civil na USP. Andressa quase derrubou o telefone de tanta emoção. Júlia, isso é incrível. O Leonardo vai ficar louco de feliz. Na verdade, eu queria pedir uma coisa. Você acha que ele me deixaria fazer estágio na empresa quando eu estiver no 3º ano? Tenho certeza que sim. Aliás, posso perguntar por que escolheu Engenharia Civil. Porque vocês dois me mostraram como é bonito construir coisas que fazem diferença na vida das pessoas. E porque quero provar que a inteligência da família Silva não para em você. Naquela tarde, Leonardo encontrou Andressa chorando em sua sala. O que foi? Perguntou preocupado. Júlia passou no vestibular. Ela disse entre lágrimas de alegria. Isso é maravilhoso. Por que você está chorando? Porque estou feliz. Porque tudo deu certo, Leonardo. Tudo mesmo. Leonardo a abraçou e ficaram ali por alguns minutos, simplesmente apreciando aquele momento de gratidão. Sabe, disse ele finalmente, estou pensando em expandir a empresa. Criar uma divisão focada em projetos sociais, programas de capacitação profissional. Sério? Sério. E estava pensando se você não gostaria de liderar essa divisão. Andressa o olhou com surpresa. Leonardo, você tem certeza? É um projeto grande, com muita responsabilidade. Andressa, ele interrompeu, tomando suas mãos. Você transformou não apenas sua própria vida, mas a minha também. Agora é hora de transformar a vida de outras pessoas. Não conheço ninguém mais qualificado para isso. E assim, 2 anos depois daquele primeiro encontro no canteiro de obras, Andressa Silva Vargas se tornou diretora da Divisão de Responsabilidade Social da empresa Vargas, implementando programas que ofereciam a outros trabalhadores as mesmas oportunidades de crescimento que ela havia recebido. Leonardo, por sua vez, descobriu que o sucesso empresarial tinha muito mais significado quando era compartilhado e usado para criar oportunidades para outros. Em uma tarde de sexta-feira, 3 anos depois do casamento, eles estavam novamente no 20º andar do prédio que havia sido o berço de sua história. Mas desta vez, não estavam sozinhos. Uma pequena menina de cerca de 2 anos brincava no chão com blocos de montar, construindo torres desengonçadas que desabavam e eram reconstruídas com risadas deliciadas. Ela parece ter herdado o gene da construção civil, comentou Leonardo, observando a filha com adoração. Da família toda, corrigiu Andressa. Veja como ela reconstrói cada torre que cai. Persistência é característica dos Silva. E dos Vargas, acrescentou Leonardo, sentando-se no chão para brincar com a pequena Sofia. Papai, olha! Exclamou a menina, apontando para a janela onde o sol se punha sobre a cidade. É bonito, não é, meu amor? Disse Leonardo, erguendo-a no colo. É o papai que fez? Perguntou Sofia, apontando para o prédio refletido na janela. O papai e a mamãe fizeram juntos, explicou Andressa, juntando-se a eles. Na verdade, este prédio é muito especial. Foi aqui que papai e mamãe se conheceram. Como princesa? Perguntou Sofia, que adorava contos de fada. Leonardo e Andressa trocaram um olhar divertido. Não exatamente como princesa, disse Leonardo, mas é uma história de amor também. Conta! E enquanto a cidade se iluminava lá embaixo e uma nova geração brincava onde seus pais haviam se apaixonado, Leonardo e Andressa contaram para sua filha a história de como 2 pessoas de mundos diferentes haviam construído algo belo juntas.
Era a história de um empresário que aprendeu a ver além das aparências e de uma trabalhadora que descobriu que nunca é tarde para sonhar de novo. Era a história de como o amor verdadeiro pode crescer quando é construído sobre fundações sólidas de respeito, admiração mútua e coragem para ser autêntico. E enquanto Sofia escutava, fascinada, a história de como seus pais se conheceram, o prédio de 20 andares permanecia sólido ao redor deles. Uma testemunha silenciosa de que as construções mais importantes não são feitas de concreto e aço, mas de amor, esperança e a crença inabalável de que todo mundo merece uma chance de construir uma vida melhor. Esta narrativa cativante explorou como dois corações se encontraram entre andaimes e sonhos, provando que o amor verdadeiro não conhece barreiras quando é construído sobre bases sólidas. Se você se emocionou com a jornada de Leonardo e Andressa, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar sua opinião nos comentários. Histórias como esta nos lembram que a vida sempre oferece oportunidades para quem tem coragem de sonhar e determinação para construir um futuro melhor.